Vamos colocar o Papa na tela. Põe o Papa. O ídolo do Paulo Cogos. Prazer sexual é presente de Deus, diz Papa Francisco. Francisco também fez crítica à pornografia durante fala em audiência geral no Vaticano. Adriles, sinceramente, você puxa a matéria, eu não vi absolutamente nada de controverso na fala do Papa. Então, acho que está todo mundo concordando aqui. É uma não pauta essa. Então vai, Adriles. Abre a discussão. Não, porque eu acho que a fala do Papa é importante. O Papa, já falei aqui, eu discordo de várias coisas que ele diz. Abre o plano para mim aqui. Eu discordo de várias coisas que o Papa diz em questões políticas, sociais. Eu acho que a ignorância da realidade é uma ignorância que... Põe o vídeo antes. Põe o vídeo antes. Vamos colocar o vídeo antes. Então, beleza. Na tela. Agora com nosso analista, porque o Papa Francisco descreveu o prazer sexual como um presente de Deus e criticou os impactos da pornografia. Américo Martins já aparece aqui para contar tudo pra gente, o pontífice, que ainda fez um discurso em defesa do amor. Américo, conta pra gente então essa defesa feita pelo Papa Francisco e, claro, como que isso tem repercutido na Igreja Católica. Uma boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Muriel, e a todos que nos acompanham. Quando o Papa fala sobre prazer sexual, obviamente, chama muito a atenção, não só dos fiéis católicos, mas da imprensa e de gente ao redor do mundo. É importante aqui a gente dar o contexto dessa declaração do Papa. Ele participou de uma catequese lá no Vaticano sobre, aspas, o vício da luxúria. E, no contexto, ele criticou muito a pornografia, dizendo que ela pode se transformar no vício que vai aprisionar as pessoas. O Papa defendeu o amor, defendeu o prazer sexual, dizendo que é um presente de Deus, e ele disse o seguinte, aspas, temos que defender o amor do coração, da mente, do corpo, o amor puro na entrega de si ao outro e essa beleza da relação sexual. Ele, obviamente, leva isso no contexto normal da Igreja Católica, que é sexo no casamento e na visão da Igreja Católica também, entre um homem e uma mulher. Recentemente, o Papa também já deu algumas outras declarações e o Vaticano tomou algumas medidas que causaram muita controvérsia com relação a esse entendimento da Igreja de como é o casamento e como é a relação sexual. Ele autorizou, por exemplo, o Vaticano autorizou no finalzinho do ano passado que os padres católicos possam abençoar relações de casais do mesmo sexo. Isso na época também causou bastante interesse aí da mídia e muitas discussões. O Vaticano foi, inclusive, obrigado uma semana depois a reforçar a mensagem porque recebeu muitas críticas dentro da própria Igreja Católica, como se o que o Vaticano estivesse fazendo era reconhecer o casamento gay, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Vaticano teve que fazer um outro comunicado para a própria Igreja, para os próprios bispos, explicando que não era essa a intenção da Igreja, que a Igreja permitia que os padres, se quisessem e aceitassem, abençoassem as relações, as uniões de pessoas do mesmo sexo, mas com algumas regras, como por exemplo, não parecer um casamento, justamente para não causar todas essas polêmicas. No começo desse ano, o Papa também falou e criticou a barriga de aluguel, também chamada de barriga solidária, né? Dizendo que isso só acontecia para as mulheres que oferecem a barriga solidária, vivem na pobreza e acabam sendo exploradas ali financeiramente. Ele pediu que essa prática fosse... Vai falar todo o histórico do Papa? O cara vai contar toda a história, vai. Mas acho que condições normais de temperatura e pressão, eu não vi nada controverso, Adriles. Não tem, mas a questão é, existe um erro fundamental dentro do catolicismo e dentro do discurso do Papa, que é o seguinte, abre o plano aqui para mim, por favor, que é o seguinte, ele condena a luxúria e edifica o sexo como ponte para o amor. Mas não tem jeito de você chegar a um princípio de amor se não passar pela luxúria. Percebe? É uma virtude, o amor passional, o amor da paixão de um homem para uma mulher, ou de um homem para um homem, mulher para uma mulher, sei lá, qualquer coisa, que passa necessariamente por aquilo que os católicos acham que é um vício, que é o tesão. Você primeiro objetifica a pessoa, primeiro você sente atração carnal por essa pessoa, para depois você poder materializar uma atração, uma comunhão, uma conjunção sócio-afetiva, metafísica com essa pessoa. Então você encontra o céu do amor, por assim dizer, para usar uma linguagem alegórica, no pântano do desejo. E aí não adianta você se entregar simplesmente aos seus bons espíritos, às suas boas intenções, que você não vai ter tesão em ninguém dessa forma. A objetificação é um passo para você chegar, primeiro, à personalidade, a interação com a pessoa. Primeiro você tem tesão, primeiro você tem atração, depois você se aproxima dessa pessoa e depois você pode consumar aquilo que se chama de casamento. Mas a castidade provocada e incitada pelo catolicismo é complicada, porque na época de Cristo nem tinha.
por óbvio, um casamento católico, que não havia catolicismo. Cristo estava falando de casamento, o que ele estava falando? De duas pessoas que se amam, de duas pessoas que criam um pacto entre elas para se amarem. E esse pacto pode ou não sobreviver ao teste do tempo. Existiu o casamento judaico. Você quer se converter ao judaísmo para se casar? Não. A questão é, o amor, ele pode surgir, ele vai surgir, mas ele passa, o amor passional de um homem por uma mulher, ele passa necessariamente também pela luxúria. Essa é a polêmica que eu coloco. Para chegar à virtude do amor, você tem que passar pelo vício do desejo e depois não sublimar, mas transformar esse desejo em cuidado, em carinho, em companheirismo, em amizade, em criação de filhos. Mas se você se coloca uma obrigação de castidade, não vou ver pornografia, não vou transar com ninguém, não vou ficar com ninguém antes de casar, você limita a potencialidade do seu desejo e castra por completo a sua potencialidade de poder amar alguém. Agora eu entendi um grauzinho de provocação da Adriles, Cogos. Sobre... Isso aí, o Cogos tá aí. Meu Deus do céu. Para chegar no casamento tem que passar por uma relação sexual. Tem que passar, necessariamente. Eu acho engraçado, Marco Antônio, como que o Adriles transforma a Bíblia num cardápio de restaurante. Você chega no restaurante, pega o cardápio, garçom, eu vou querer isso aqui, esse aqui sem cebola, tá? E esse aqui você pode colocar um pouquinho a mais de tomate. Lutero me ensinou que eu posso interpretar como eu quiser. Isso, não, deixa o Cogos falar agora. Lutero está ardendo no inferno, segundo a visão da Beata Serafina Michele. Agora, a questão é a seguinte, está escrito na Bíblia, bem-aventurados os puros. Então, sim, a Bíblia prega a castidade. Não havia no Antigo Testamento, Adriles, o casamento sacramental do Novo Testamento, mas havia, sim, o casamento natural instituído por Deus no Jardim do Éden, que se refere a uma união em fidelidade, exclusividade e, Adriles, estou falando, abertura à vida. Isso é o casamento natural, não é baixaria, não é pegação, não é isso que você defende. Tanto é que o primeiro milagre público de nosso Senhor Jesus Cristo foi abençoar um casamento com toda a sua liturgia, toda a sua ritualística, que foi as bodas de Canaã. Agora, vamos lá. Saindo um pouco da teologia, indo para a filosofia, Aristóteles dizia: os atos viciosos vão gerar hábitos viciosos. Os atos virtuosos vão gerar hábitos virtuosos. Então, o que você está falando de partir do vício da promiscuidade para chegar na virtude da caridade é mais nonsense do que a sua análise econômica do Paulo Guedes. É completamente absurdo o que você está falando. Você está caindo numa verdadeira dialética hegeliana da sexualidade. O prazer sexual, embora esse Bergoglio aí nem papa seja, realmente não existe nada de errado intrinsecamente com o prazer sexual. O problema é que, como todas as coisas no universo, eles precisam estar ordenados às coisas de ordem superior. O prazer sexual deve estar ordenado, sim, à caridade e à abertura à vida. É isso que o Papa Pio XI, Papa verdadeiro, vai escrever na sua encíclica Casti Connubii. Santo Tomás de Aquino vai dizer: se o casal faz sexo pelo prazer só, sem abertura à vida, sem o respeito à castidade, eles vão obnubilar os seus sentidos e eles vão cair na falta de prudência, talvez destruindo o casamento deles. Então, o prazer sexual não é um bem a ser buscado por si próprio. Mas ele é um meio, um eu falei isso, Cogos. Eu falei isso, é um meio. Mas é um meio inexorável. Como é que você chega ao amor sem o sexo? É impossível. Você vai casar com uma virgem? Posso só abrir Você uma vai casar outra... com uma virgem, obviamente. Posso só abrir... Não. Posso só abrir a discussão? Posso abrir a discussão, que essa discussão ela tem vários ângulos. Mas você tem que passar pela sexualidade, e não é promiscuidade, você tem que ter tesão em alguém para se apaixonar. Eu entendi o seu argumento, é a escada de Diógenes. É a escada de Diógenes. Livre, espontânea vontade de duas pessoas que se amam, querem transar e consumar ou não uma união. Ok, é isso ok, Adriles. Foi. Deixa... Só conclui, Cogos, que eu quero passar uma questão para o Gustavo. Ok, não, só para concluir, eu entendi o argumento do Adriles. O argumento do Adriles é a escada de Diótima. É aquela coisa, você começa com atração erótica, depois você vai evoluindo, etc. Tá, é um argumento pagão do Platão, certo? A questão é que existem duas ordens que São Tomás de Aquino distingue. Existe a ordem dos sentidos, né, da razão natural, e existe a ordem ontológica. Realmente, nós, de natureza corrompida pelo pecado original... Você tem tesão espiritual por alguém? Nós vamos primeiro observar uma mulher bonita, etc., atraente, pelos sentidos. Só que você precisa submeter essa atração à ideia da razão de que ela, antes de ser
uma bonitona, ela é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas tudo Se bem, você... uma coisa não anula a outra. Agora você fica nessa abstração. Deixa, Adriles, aí nem a sem- levantou, vai sem- conseguir. só deixa o Cogos concluir, que daí eu quero passar para o Gustavo. Beleza. Participação e hierarquia. Se nós não conseguimos passar da ordem dos sentidos para a ordem da ontológica aprendida pelo intelecto, nós vamos ser animais. O cachorro vê a cachorra, e fica lá. Não, mas Nós não é não, transar, nós temos é que você submeter conversar, essa é você ideia. participar, é você namorar, é Adriles, você não transar, aguenta é você ele fazer uma terminar. série de Deixa ele terminar, meu monologias. amor. Ué, Deixa ele ele já terminar. terminou. Adriles, é natural que a primeira coisa que Então você foi. observe seja os atributos físicos de uma mulher atraente. É a Mas se primeira você coisa não que você tem- vai olhar numa mulher. Depois Ó, você vai claro ver que o é. espírito dela. É Sim, isso é aí a primeira que eu tô coisa que você vê. Assim como a primeira coisa que eu vejo quando eu pego um livro aqui é que ele é feito de papel. Mas se eu achar que o livro é só um papel, eu não vou absorver o falando. conteúdo. Não é a mesma coisa, Cogos. Uma Ok. pessoa é carne, Adriles já ficou- espírito, Adriles é já tá claro. personalidade, é Já tá voz. clara a divergência. Já tá Exatamente claro, tá por isso repetitivo. que tem que ter a caridade como É que você faz uma diretriz. dissonância, você faz Tá. uma separação entre carne e espírito. Uma coisa é submeter as coisas do espírito, as coisas da carne Já. às coisas do espírito. Outra coisa é você fazer uma dissociação. Não, pelo amor Procurar de Deus, o espírito de Adriles. uma mulher. Você nunca Ó, vai mas ter aqui- tesão Você de está alguém separando, assim, eu estou meu filho. Aí você vai hierarquizando, estar eu não sou nenhum o resto da gnóstico, não, vida. cara. Ok. Vamos lá. Eu preciso rodar aqui pro Gustavo, porque tem um ponto que eu achei bem relevante dessa discussão, que tem a ver com as pessoas estarem viciadas em pornografia, Gustavo. E para mim, a mensagem mais importante de todo esse contexto que o Papa colocou, apesar do Papa ser um baita de um cara que eu, enfim, tenho vários problemas com ele, essa mensagem é importante. As pessoas... o mundo hoje vive numa espiral de viciados em pornografia e nada mostra que a gente está saindo do vício, a gente está entrando cada vez mais no vício. É só você ver plataformas como OnlyFans e o dinheiro que essas plataformas movimentam, bilhões de dólares, assim, meninas de 20 anos mostrando o seu corpo, mostrando, tendo relação sexual na frente da câmera e buscando, isso misturado com um discurso feminista, é uma bomba atômica para essa geração que a gente está vendo. Geração Z e viciados também da nossa idade, gente mais velha, tudo viciado em pornografia, sem buscar um relacionamento, sem buscar casamento, sem buscar uma vida conjugal, Gustavo. Gustavo tá mudo, pessoal. Tirem ele do mudo, por favor. Pronto. Essa análise está perfeita, Marco, porque o que a imprensa faz, né, é pegar a nota de rodapé e tornar a manchete, né, e o inverso, pegar a manchete e tornar, porque o que o Papa está colocando, eu tenho críticas e tal, mas é o Papa, eu sou católico, ele é o Papa, é o chefe da Igreja Católica. As críticas que a gente pode fazer um programa só para discutir as credibilidades dele. Bom, mas ele está falando exatamente disso. E aí, pegando a discussão do Adriles com Cogos, o que ele está mostrando? Que quem coloca o hedonismo antes das questões espirituais está se entregando aos vícios do mundo, aos prazeres do mundo. E tudo bem, é uma escolha da pessoa. Só que isso, e aí o Cogos tem total razão, é uma escolha pagã. Isso é anticristão. É antidivino tu colocar os prazeres do mundo antes das questões espirituais. É simples assim. Porque o casamento católico ele começou lá no século III, tudo bem, mas as pessoas casavam antes virgens. O casamento, digamos assim, essa liberdade sexual é uma coisa de agora, não tem 100 anos. Não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas enfim, essa pederastia, essa sodomia que a gente vive hoje na sociedade mundial, ela é fruto de uma revolução sexual que está dentro do bojo de uma revolução cultural marcusiana que a gente justamente tenta, vamos lá, enfraquecer as bases da civilização ocidental. Então, quando a gente coloca os prazeres da carne antes da questão do amor, e o amor não pode vir, eu discordo frontalmente do Adriles, e tudo bem, é a opinião dele, ele enxerga a questão hedonista antes da questão sentimental. Não, calma, Adriles, calma, bem como a gente pode fazer um programa só sobre isso, mas vamos lá. Se a gente bota isso antes, não tem como existir, bom, primeiro eu vou transar, e aí depois eu vou ver se o amor vai surgir, não. É o contrário, tudo bem que é difícil exercer isso,
É difícil exercer isso, mas isso é o correto do ponto de vista católico, do ponto de vista cristão. Não, Gustavo, o que eu acho que é errado, inclusive do ponto de vista católico, é o seguinte: o hedonismo é você ser escravo do prazer a todo custo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que você perceber que você é um ser humano, você tem carne, você tem desejo, e você desejar uma pessoa não é necessariamente um pecado. O que eu acho que é complicado quando você tem uma espécie de radicalismo na questão do dogma da castidade ou do celibato, é que você castra o seu desejo em nome de um amor abstrato, e aí castrando o seu desejo, você não vai chegar a esse amor mais sublime se você nega o seu desejo. Então você cria um problema grave. Então não é que você vai obedecer ao seu desejo, você vai satisfazer de alguma forma, se a pessoa quiser satisfazer esse seu desejo da carne, e vai colocar em cima desse desejo a potencialidade de uma construção amorosa mais plena. Eu acho que é um erro das pessoas que falam muito em castidade, em celibato, e que você castra o desejo e fala só de um amor abstrato, sublime, maravilhoso, e você não vai chegar a esse amor sem passar por esse desejo. Agora, uma coisa eu discordo de você, meu amigo. Naquela época de Cristo, naquela época do Império Romano, a promiscuidade era muito maior do que a de hoje. Não é uma coisa que chegou com Marcuse, não. A liberdade sexual simplesmente ganhou um conceito. A questão do casamento, que a gente pode discutir se começou no século III, ou tinha um casamento judaico, mas eu acho que muito mais Jesus falava do casamento como potencialidade de amor de duas pessoas que se amam e resolvem criar um pacto de fidelidade dentro daquela relação conjugal. Eu posso dizer o seguinte, vou confessar, eu estou apaixonado aqui e eu estou broxa para o resto das mulheres. Porque exatamente o amor pressupõe um desejo exclusivo e único com aquela pessoa que você ama. Ou seja, não precisa nem de um regramento moral, de ordenação moral, para quando você está apaixonado realmente. Aí você une o desejo e o amor. E essa é a potencialidade que pode chegar a um princípio de casamento. Resta saber se a pessoa que eu estou apaixonado quer casar comigo. Isso é outra coisa. Vamos lá. Eu preciso... Esse contexto histórico, só rapidão, esse contexto histórico do que ele falou do Império Romano ali, claro, porque os romanos é um padrão. Eles só entraram nos trilhos depois que aceitaram o cristianismo. Pois é, mas a promiscuidade, meu filho... Eles matavam criança também, praticavam infanticídio, escravidão, tortura, ei. Não é exemplo para ninguém. Eu estou dizendo o que é história, só. Tá, mas vamos lá. Só uma coisinha, Adriles, isso que você falou de se eu conter meu desejo, eu não vou ter amor, é o contrário. Imagina que você tem um bolo de chocolate maravilhoso ali, você não come ele na segunda, nem na terça, porque você vai se guardar para o domingo, dia de festa, dia do Senhor. Mas no domingo você come! Aí você come aquele bolo com amor, cara. Então imagina, você se resguarda para o casamento. É isso. Funciona, Adriles, funciona. Adriles, tu vai concordar. Vamos para encerrar, para unir os dois pontos. Tu vai concordar que o sexo com amor é muito mais gostoso. Mas muito melhor. Pronto, bora, mano. Mas você espera, amor sem sexo não existe. Amor sem sexo é o que você Gente, tem seu mas pai, assim, pela sua mãe. Amor é- sem sexo é amor sem paixão. Aí eu adoro meu pai. Mas enfim, transar, eu quero transar com outras pessoas. A questão é essa. Vai. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.